caros, nessa oportunidade nós vamos falar dos 7 tipos de profetas na igreja que dizem: eis que eu te digo, não temas, eu vejo um anjo, eu faço isso, eu faço aquilo. E muitos desses profetas não estão profetizando em nome do Senhor coisíssima nenhuma, estão profetizando em nome de si mesmo, apesar de que na aparência estejam falando no nome do Senhor, dizendo que é o Senhor que disse. Quando o Senhor não disse coisíssima nenhuma, fazem do seu próprio eu, da sua própria carne. Geralmente, esses que eu vou trazer aqui, tipos de profetas, profetizam na carne. Vamos lá. O profeta X9, ou fofoca. O camarada viu um burburinho na igreja, soube que o irmãozinho lá estava dando em cima da irmãzinha que era casada, ou estava de fato cobiçando a mulher de outrem. E aí ele vai lá, sobe em cima do púlpito, ou quando tem a oportunidade, ele desce a lenha. E diz de uma maneira metafórica, de modo como Cristo dizia por parábolas: eis que aqui no seio da igreja tem uma pessoa, ou tem um varão, uma varoa, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, e a mão do Senhor irá pesar. Olha, não brinque com Deus. Parecido ao que ocorreu, não quer dizer que não seja de Deus, naquele Gideões, no qual o senhorzinho se levantou e disse para o Reuel: eis, homem, até quando mentirás? A tua capa vai cair. Aqui ele sabia dos bastidores que o Reuel pintava e bordava. Também tem isto. Vamos o segundo tipo de profeta, que dá a profetada, é o profeta do enigma. Ele diz assim: eis que o Senhor diz que aquilo que você está pensando será do modo que você pensou há pouco tempo atrás. No entanto, tem alguns detalhes que você pensou no outro dia, e tudo isso vai se concretizar na sua vida. E é isso mesmo o que você pensou. Aí o camarada fica assim: ué, eu pensei nisso ontem, pensei naquilo anteontem, o que é? Vai para casa confuso, não sabe nem por A, nem mais B, o que seja, fica naquela confusão, e já dá para denotar que isto não passa de uma profetada, de uma picaretagem do próprio suposto profeta, porque Deus não é Deus de confusão. Então, esse é um outro tipo de profeta. O terceiro tipo de profeta, que profetiza do modo do Deus zangado: eis que o Senhor vai destruir essa igreja, vai arrebentar tudo aqui, se você não estiver em concerto com o Senhor. Eis que o Senhor manda dizer que se você sair dessa igreja, você vai para o inferno, você vai morrer, você vai isso, joga um monte de pragas, amaldiçoa, joga maldições. Esse é o profeta do Deus irado, que tem algumas que é de Deus, mas tem muitas que também se trata de profetada. Vamos ao quarto tipo de profeta, o analfabeto. É aquele profeta que é o profeta abelhudo, também poderia ser chamado, que ele tenta copiar ou imitar alguém que dá profecia, tenta se intrometer
a ter um dom que não tem. E aí copia mais ou menos a mensagem de uma profecia, e aí ele vai: eis que o Senhor diz que vós me sei, que vós fereis, e enfim, ele tenta falar umas palavras bonitas, a norma culta, biblicamente, mas não consegue, então ele começa a fugir um pouco da direção, e aí, para não ficar muito vexatório o que ele está fazendo, não pagar mico, quando ele vai falar uma palavra que ele não sabe muito bem pronunciar, ou uma palavra que ele está dizendo meio equivocada, ele joga uma língua estranha. Eis que mando tu, vos fareis, já solta uma língua. Temos esse tipo de profeta. O quinto tipo de profeta, que é aquele profeta à la Paulo Roberto, que eu já falei aqui no canal. O camarada vai no reteté e diz: e tu, o Senhor fará, tatapopupapipi, porque tatatotó, e putututu, e totototoró, e começa a falar em língua, quer dizer, mistura português com a língua estranha, ele fala tudo em mistério, ele só diz uma ou outra palavra em português, porque Deus fará pipipipipó, porque tititititó, porque tototototitató. É isso, o pichuchu, que ele falou lá, o tal do Paulo Roberto. Então, esse é o quinto tipo de profeta, profeteiro de Araque, o senhor da profetada. Esse, inclusive, é bastante clássico, porque o pessoal dentro da igreja, eles acham só pelo fato da pessoa falar em línguas, já é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Ainda mais se ele tem um dom de línguas variadas, que a Bíblia fala que é um outro dom além da língua, um dom da língua estranha mais aperfeiçoado. Então, se eles começar a falar lá, aí é um abençoado, profecia de Deus, a se cumprir, é só mistério, né? Manto de mistério. Ainda nós temos o sexto profeta, pode ser profetisa, estou falando profeta aqui, mas também pode ser profetisa, porque tem, né? Sabemos que tem. Que é aquela ou aquele que diz assim: eis que eu vejo um anjo lá próximo do obreiro com a bandeja da cura, uma bandeja de ouro, uns anjos, com aquela coisa toda, e cria os enfeites e pega algumas menções que estão lá em Apocalipse, e o anjo da igreja. Eu vi isso muitas vezes em uma profeteira só para exaltar os dirigentes, ou aqueles que estavam na frente da obra, que ela só via anjos sobre a vida desse camarada. Era anjo daqui, chorava, e língua daqui, língua de lá, e ele também chorava, e era só assim, uma manifestação da mais icônica, maluca e cômica possível que você possa imaginar. Claro que tão maluca talvez não, porque outras são, né, do próprio camarada que fala que seria o profeta do reteté, mais histriônica, mais, com toda certeza, estrúxula, esquisita. Vamos à sétima profetisa ou profeta, que é aquele que prevê o futuro. Eis que o Senhor me faz me ver aqui. Você, Bruno, com um baita de um carro vermelho, com a placa tal, e ainda vejo mais você acompanhado, e ainda vejo mais você pregando, e ainda vejo mais você viajando o mundo inteiro, e parará e pororó, ou ainda vejo o futuro, que Cristo vai vir daqui a um mês. Esses profeteiros de Araque. Podemos citar o exemplo daquele que disse que Jesus ia vir nesse ano, inclusive, do falso profeta aqui do YouTube, Romilson Ferreira. E essa de prever o futuro que eu disse do carro, parecida aconteceu comigo. A pessoa disse, não necessariamente em profecia, meio que revelação, que eu teria um carro vermelho, que eu teria isso.
E uma outra me deu uma profecia, e foi profecia que eu ia viajar o mundo todo, que ia pregar. Talvez hoje a única viagem que se faz aqui é da minha imagem e do meu som, do meu áudio para outros países por intermédio do YouTube. Porque eu sair daqui onde estou, dificilmente, né? Nunca saí do país, do Brasil. Então, as profetadas que nós temos aí. Trouxemos aqui, meus caros, os 7 tipos de profetas de Araque, que trazem as profetadas de si mesmo. Profetizas também de Araque se configura aqui, na fofoqueira, na do enigma, do Deus irado, da analfabeta, do reteté, do ver o anjo daqui, o anjo de lá. E ainda Paulo disse, tem que tomar cuidado com os anjos, e também do futuro. Examinai tudo, retenho bem, procurai provar os espíritos, se é de Deus ou não, porque não é todo aquele que diz que vem em nome do Senhor que é do Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo, e não é todo aquele que diz que está profetizando de Deus, que Deus mandou, que Deus revelou, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, que se cumpre, porque necessariamente não é proveniente dos céus. E há desses que profetizam aquilo que o Senhor não mandou dizer. Abraço e até uma próxima.